E a nossa fé é muito pouquinha. Imagine se Jesus fosse mesmo fazer isso. Você que está acreditando nisso aí, que a igreja vai passar pela grande tribulação e para ser testada, talvez você seja o primeiro a cair, se isso fosse verdade, você seria o primeiro a cair. Tome cuidado. Você tem que estar esperando a vinda de Cristo nos buscar antes da grande tribulação. Porque se a gente entrar nessa grande tribulação para ser tentado, para ser testado, aí vai ser difícil escapar alguém. Então não pense assim mais não. Saiba que Jesus vem buscar sua noiva antes da grande tribulação. Não vai deixar sua noiva ser tentada ao extremo. Então não vem no meio da grande tribulação. Jesus vem antes da grande tribulação, pega a sua noiva e leva. Creia nisso. Depois nós temos aí os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Jesus disse à igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, que iria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Paulo ensina que devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Então veja só, gente. Se Jesus prometeu que vai guardar a sua noiva da hora da tentação, ele prometeu à igreja de Filadélfia, que representa o quê? A igreja fiel. Vou te guardar da hora da tentação. Paulo fala sobre isso também. Qual é o interesse de um noivo que ama sua noiva de deixar sua noiva passar por uma grande tribulação, de sofrer juízos? Então são ensinos que não condizem com a palavra de Deus. Parece que são ensinos de pessoas que não sabem o que é o amor. Nem o amor humano, imagine o amor de Deus. Deus nos ama tanto que Ele faz todo o possível para que nós possamos ser salvos. Se você olhar, por exemplo, para a história de Jonas, olha o que Deus fez para livrar aquele povo de ser destruído. Coisa terrível. Coisas tremendas Deus fez. Deus tem todo o interesse, Ele faz tudo o que é necessário para nós podermos ser salvos. Ele não vai fazer uma coisa ruim dessa com a igreja. Querer que a sua noiva, a sua igreja passe pela grande tribulação, sofra o juízo de Deus, morram de fome, perseguidos. Não, Deus não quer isso. Depois nós temos então a interpretação, nós vimos a interpretação futurista, agora nós vamos ver a interpretação histórica. Essa interpretação considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte. Mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Então, para esses aqui, eles entendem o Apocalipse como um livro histórico contando a respeito de coisas que já aconteceram. Então, para eles aí, o anticristo, né? É lá no livro que vai contar lá em Daniel, né? Vai encontrar lá no passado aqueles anticristos lá, que são figuras do anticristo, para eles já é o anticristo lá. E para eles, muitos desses já estão vivendo durante a grande tribulação. Para muitos, eles estão vivendo durante o milênio já na Terra. Então, são interpretações que não condizem com o que está escrito na Bíblia. Eles não têm como defender a sua doutrina, a não ser para aqueles que são cegos. Vai nessas igrejas e vê se alguém lá é batizado pelo Espírito Santo. Não é. Como é que vão ser batizados pelo Espírito Santo? Estão vivendo debaixo do engano de Satanás. Então, para eles, lá no tempo do Antíoco Epifânio, que nós estudamos há pouco tempo, né? Então, lá naquela época lá do anticristo e tal, que profanou o templo e tal, para eles lá, aquilo ali não é só uma simbologia naquele tempo, é uma coisa que já aconteceu e que está no Apocalipse. Então, não vai acontecer mais o que está em Apocalipse para eles. Então, eles vivem debaixo desse engano, né? Imagine, se fosse verdade, já tinha aí escrito na história, houve já arrebatamento, mas não teve arrebatamento.
só por não ter tido ainda o arrebatamento, já é uma certeza de que não aconteceu isso no passado, que está escrito em Apocalipse. O que aconteceu lá foi só figura do que vai acontecer. Foi bem pequena escala, né, do que vai acontecer. Só para mostrar o que vai acontecer no futuro. Mas esse futuro que está em Apocalipse ainda vai ocorrer, ainda vai acontecer essas coisas. Então não aconteceu, mas essas pessoas acreditam que já aconteceu. Depois nós temos aí a preterista, número 3. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. Entretanto, as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos indicam que os diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram com o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,17. A grande tribulação, ou a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, Apocalipse 3,10, a vinda de Cristo em glória, Mateus 16,27, e o milênio, Apocalipse 20, 2 a 5. Então, se essas pessoas acreditam que já aconteceu, então Jesus deveria estar governando hoje. Olha só que coisa tremenda. Teria que ter já acontecido o arrebatamento da igreja. Teria que Jesus estar governando ele pessoalmente a terra hoje. Olha só como é que as pessoas estão debaixo de engano. Então são coisas absurdas. Então essa corrente aqui, ela acredita lá no ano 70, lá Jerusalém foi invadida, foi destruída, do jeito que está escrito aqui no Apocalipse, então já aconteceu. Então são pessoas que acham que o Apocalipse está revelando coisas que já aconteceu no passado. Então não é um livro de revelação, não é coisa futurista para eles o Apocalipse, é uma coisa que já aconteceu no passado. Agora, onde eles vão provar então que Jesus já veio, já houve arrebatamento? Como eles vão provar que Jesus está governando sobre a terra? Então são coisas absurdas. Qualquer um sabe que é absurdo. O problema é que eles estão aí na seita que está sendo governada por Satanás. Então as ideias deles são direcionadas, controladas por Satanás. Vivem debaixo do engano. Depois, número 4, aí vem o que? A simbolista. É também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. E tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Ensino que a igreja está vivendo um milênio simbólico. Mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas. Apocalipse 20, 2 a 5, aí tem Abacuque 2,14, né? Aos pós-milenistas que pregam que Jesus só voltará depois do milênio. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos, aí, salvos, ocorrerá na vinda de Cristo, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão. Veja aí Atos 1, 9 e 11. Então essa visão, essa interpretação simbolista, para eles então tudo é simbólico, tudo é espiritualizado aí para eles. É apenas falando o Apocalipse sobre uma situação que existe no mundo, né? Para eles tudo aí é uma coisa que é como se fosse um sonho, né? Que vem mostrando as coisas que estão ocorrendo, que já ocorreram. Tem alguns que nem acreditam que existe milênio. Tem alguns que acreditam que Jesus só vem no final do milênio. Já tem gente que não acredita nem que Jesus vem. Então são pessoas aí que nós estamos vendo claramente que eles estão debaixo do engano de Satanás. Mas muitas dessas pessoas que estão aí com o nome de evangélicos. Quando se faz aí um censo para ver quantos evangélicos tem, por exemplo, no Brasil, essas pessoas são incluídas com o nome de evangélicos. Só porque não são católicos, são considerados evangélicos. Mas a gente sabe que são seitas que estão vivendo debaixo do engano de Satanás. Mas estão por aí, com o nome de evangélicos, enganando a milhares e milhares de pessoas.
Então são interpretações que não tem como haver uma defesa seguindo a palavra de Deus. Então nós temos que procurar ler, estudar a palavra de Deus, entender da melhor maneira possível e procurar ajuda. Não se isole para estudar Apocalipse, porque se você se isolar, você vai entrar pelo erro. Daqui a pouco você está marcando a vinda de Jesus em uma data aí. Então vamos à conclusão que diz: defendemos a interpretação futurista que se revela como a que melhor ajusta-se à boa hermenêutica sagrada, segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nos livros escatológicos podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram e também entendemos que há linguagem simbólica nos livros escatológicos, mas em relação aos fins dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que esta se dará antes da grande tribulação. Então a nossa posição é a qual? Então nós somos aí daquela interpretação futurista. Então muitas das profecias ainda vão se cumprir. Agora muitas profecias já se cumpriram. Também nós acreditamos que existe dentro do livro aí de Apocalipse, por exemplo, né? Então existe muita coisa que é simbólica? Existe. Existe muita coisa que é literal? Existe. E nós devemos aceitar que a Bíblia, a própria Bíblia, a palavra de Deus, interpreta a própria Bíblia. Então nós devemos procurar dentro da Bíblia as respostas para o que a Bíblia diz. Então devemos aí, com todo cuidado, estudar, né? Interpretar direitinho, olhar tudo, o que significa cada coisa. Existem aí vários símbolos que devem ser interpretados, o que significa cada um, né? Tudo direitinho. É um estudo complexo, mas um estudo possível. E nós vamos ver durante esse trimestre estudando mais detalhes. Nós não podemos aqui na primeira lição passar para os irmãos detalhes de todas as coisas. Então durante o trimestre nós vamos estudar isso mais detalhadamente, cada um desses assuntos que nós estamos falando nessa primeira lição. Então para nós existe o que? A vinda de Jesus para buscar a igreja, que é o arrebatamento da igreja. Depois, aí então começa a grande tribulação. 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerras. Aí Jesus vem novamente, agora vem literalmente sobre a terra, vai inaugurar o que? O milênio, vai começar a governar a terra 1000 anos. Depois, no final do milênio, Satanás é solto, vem tentar as nações, conquista muita gente para guerrear contra Jesus. Jesus vence esses exércitos, vence Satanás, e aí Satanás então é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão lá aquela besta, o falso profeta, né? E ali então vai começar agora o tribunal final, ou seja, vai começar agora o juízo final. Agora vai começar o que? O juízo do trono branco. Então todos vão ressuscitar, todos que morreram sem Cristo, porque os que morreram com Cristo já foram arrebatados, estão com Cristo. Agora os que morreram sem Cristo, todos terão que ressuscitar e vão comparecer diante de Deus. Então já aí o juízo final. Todos ali vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde já está Satanás, está o falso profeta, está a besta. Então ali, não queriam Satanás, vão ficar com ele. Agora vão viver eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação. Infelizmente, não é o plano de Deus, não é o desejo de Deus isso. Mas infelizmente é o que vai acontecer com aqueles que não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E depois disso o que? Nós vamos ver aí a vida futura para a igreja, para os salvos agora, todos os salvos. Então aí vai ser o que? Uma nova cidade, a Jerusalém Celeste, né? Novos céus, nova terra, tudo novo. Vamos viver eternamente com Deus. Nós queremos convidar você a ser um cidadão dessa cidade, dessa nova Jerusalém, Jerusalém Celeste. Para entrar lá você só precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Precisa agora olhar para você, ver que você está em pecado, precisa se arrepender, precisa pedir perdão a Deus e aceitar que Jesus levou os seus pecados sobre ele na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar. Morreu e ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Creia nisso. Vamos orar agora nesse momento.
Pai querido, em nome de Jesus. Oh, Vrachu e canta lá, a cruz força metinai. Ajuda-os, Senhor, a acreditar que existe um lar preparado, Senhor, para cada um deles. Ó Pai querido, cada um de nós deseja ardentemente estar com o Senhor para sempre. Ó Jesus, vem nos buscar. Ajuda a sua igreja nesse último momento, Senhor. Ajuda a sua igreja a evangelizar, a ganhar almas para Ti. Em nome de Jesus, salva, Senhor, essas vidas. Liberta, seus cativos e oprimidos. Ó Deus, cura agora. Em nome de Jesus, eu ministro cura agora sobre todos que estão enfermos, doentes. Em nome de Jesus, solta essas vidas, toda enfermidade, toda doença agora, em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre, acredite, creia. Jesus está aqui, Jesus está salvando, está curando, está libertando, está batizando o Espírito Santo. Acredite, receba a tua bênção em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.